Salve a igreja na paz do Senhor. Amém? Os irmãos podem sentar. Saudamos o pastor Ardemir também, como vice-presidente da igreja. Que Deus abençoe também os obreiros, músicos, de uma maneira toda especial nessa noite. Está bom aqui. E como estava bom ali escutando, adorando, louvando o nome do Senhor. Eu gosto de ouvir. Eu já sou um pregador mais de 50 anos, mas sempre gostei de ouvir. Me sento para ouvir. E quando vou trazer uma palavra, tenho um temor muito grande no meu coração. Porque se trata da palavra de Deus. Não é uma palavra do homem. E falar da palavra de Deus é um compromisso muito sério. Nós temos até que saber o que vamos dizer. Por isso, quando cheguei aqui, que o irmão orou, e eu disse para o Espírito Santo: eu estou aqui. Daqui para frente é com o Senhor. Porque se o Espírito Santo não falar na igreja, não adianta nada. Se o Espírito Santo não falar, porque é Ele que coloca as palavras no coração de cada um de nós que estamos aqui. E hoje é um culto também, que agora foi adoração e louvor, mas daqui para frente, se não houver glória a Deus e aleluia, não tem problema não. E se você der glória a Deus e aleluia, dê baixinho, fale baixinho em língua estranha se você quiser falar. Porque o momento agora é de escutar. Porque é o Espírito Santo que vai falar e você tem que escutar. Amém? Mas vamos ler 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Diz assim: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é poder de Deus. Amém? É loucura para aqueles que vão perecer, mas para nós é poder de Deus. Então, a palavra da cruz, que vai ser transmitida, falada, e todo pregador, obreiro que vai falar, vai transmitir, ele está transmitindo o poder de Deus. É por isso que as coisas acontecem no meio da igreja. Os milagres, as maravilhas. Porque a palavra que está sendo falada, ela é o poder de Deus. Não é uma mensagem humana. Apesar que hoje tem muitos teólogos por aí que fizeram 2, 3 faculdades, estudaram na universidade, e muitos já deixaram o Espírito Santo de lado. Estão falando eles mesmos. E nós temos que tomar muito cuidado. Nós temos que saber quando Deus fala e quando o homem fala. A cruz é o centro da história da redenção. Meus irmãos, uma coisa que a igreja precisa aprender hoje é sobre a redenção que Cristo realizou em favor da igreja. E muito pouco tem conhecimento daquilo que Jesus fez, realizou por nós. E nessa noite eu quero falar um pouquinho aqui sobre o porquê que esta palavra é poder de Deus.
Você sabe que o Evangelho, ele é poder de Deus, como disse Paulo lá em Romanos 1,16 também. Eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas tudo isso vem do porquê, do sangue que Jesus derramou lá na cruz do Calvário. Se você for ler em Hebreus, eu vou agora para o livro de Hebreus aqui, tem algum texto que eu quero começar a falar aqui sobre esse assunto. Se você quiser acompanhar, até pode acompanhar na tua Bíblia. No versículo 22, o irmão note o que diz. Mas a parte B do versículo. Quase todas as coisas, segundo a lei, é purificada com sangue. E sem derramamento de sangue, não existe remissão de pecado. Eis aí o poder que existe na palavra da cruz. A nossa vitória, ela está no poder do sangue do Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Apocalipse, capítulo 12, versículo 11, lá diz o texto que eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho. Meus irmãos, esta palavra, quando nós aceitamos pessoalmente, a aceitação pessoal do que ele fez na cruz traz a resposta a todas as nossas necessidades. Aceitar pessoalmente o que Jesus fez na cruz traz a resposta para todas as nossas necessidades. É por isso que hoje nós pregamos que Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo e Ele é o Rei que voltará para buscar a sua igreja. Porque isso Ele ganhou e selou ali na cruz com o seu sangue. E sem derramamento de sangue, não existe remissão do pecado. Este sangue foi espargido sobre o Evangelho. É por isso que o Evangelho é poder de Deus. Senão, não era poder de Deus. Assim foi a lei. Levítico mostra lá no capítulo, e aqui em Hebreus também, vou deixar meio de lado o versículo lá. Em Hebreus, também aqui no versículo 20, versículo 19, fala sobre a lei que foi espargida com sangue. Diz aqui o texto: porque havendo Moisés anunciado ao povo todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes, com água, lã, púrpura, em sopro, espargiu sobre o mesmo livro e sobre todo o povo. E vem o versículo 20, dizendo: este é o sangue do testamento com que foi selado. O Evangelho de Cristo, a mensagem da cruz, ela é poder de Deus, porque foi espargido o sangue do Cordeiro de Deus sobre essa palavra. E Jesus falou sobre esse assunto também. Se você quiser ler Mateus, no capítulo 26, versículo 28, lá também está escrito: Jesus pegou e deu o cálice para o discípulo beber e disse: este é o sangue do Novo Testamento. O sangue que ele ia derramar
que ia selar, ia ser espargido sobre o Novo Testamento. E nós precisamos entender isso. Por que, irmãos, que precisamos entender? Porque nós, sem o sangue do Cordeiro, não vamos receber a bênção de Deus aqui e nem entrar no céu. Ser um cristão é algo tremendo. Porque Deus olha para o sangue que está na nossa vida. Até eu tenho uma nota aqui que diz assim: este sangue era a evidência de que Deus exigia de que a penalidade do pecado estava pago. Os irmãos, notem bem. Quando Deus olha para nós como cristãos, Ele não olha para o Luiz Cardoso. Ele olha para o sangue que deve estar na minha vida, que está sobre mim. Note aqui, este sangue era a evidência que Deus exigia de que a penalidade do pecado estava paga. Quando Deus olha para mim e para você, e Ele vê o sangue, Ele sabe que alguém morreu no teu lugar. Ele precisa ver o sangue na nossa vida para saber que alguém morreu por mim. Então, este sangue é a evidência de que a penalidade do pecado está paga. Ser um cristão é algo muito profundo. Não é apenas sentar no banco da igreja e ficar assim, escutando e levar uma vida sem temor e sem reverência. Nós temos que conhecer estas verdades bíblicas para poder pôr em prática e ter a segurança de todas as bênçãos de Deus para a nossa vida. Porque Deus quer ver o sangue do Cordeiro de Deus sobre a nossa vida. E ainda diz aqui também, quando Deus viu o sangue, Ele sabia que uma vida havia sido dada. A penalidade do pecado estava paga. Nós tivemos 50 que se batizaram. É algo muito profundo isso. Você sabe que Deus olhou para aqueles 50, assim como olha para nós, e Deus estava olhando para eles, vendo eles. Se o sangue do Cordeiro estava espargido sobre a sua alma, Deus então sabia que alguém tinha morrido por ele e a penalidade do pecado estava paga. Porque a penalidade do pecado é paga, é só quando a pessoa recebe sobre a sua vida o sangue do Cordeiro. Ser um cristão é algo muito profundo. Irmãos, é algo muito profundo ser um cristão. Porque Deus olha para o sangue. E aí tem aqui vários versículos, até lá em Hebreus também, né? Portanto, ele poderia se reconciliar com o homem. Quando Deus via que a penalidade do pecado estava pago, então o Senhor poderia se reconciliar com nós. Os irmãos estão entendendo? Quando Deus vê sobre nós o sangue que foi derramado na cruz, porque sem derramamento de sangue não existe remissão. Jesus derramou o sangue para nos remir de todo o pecado, de toda a iniquidade. E Deus quer ver este sangue na nossa vida. Ele só vai ter você como um filho e filha quando ele vê o sangue, porque ele sabe que os teus pecados foram perdoados. E tem coisa mais profunda ainda aqui nessa mensagem, que alguns versículos, né, eu não quero ir muito longe. O versículo 22, que eu já li, quase todas as coisas, segundo a lei, é purificada com sangue. E sem derramamento de sangue não existe remissão do pecado.
É por isso que a mensagem da cruz é poder de Deus. Para salvar a nossa alma. Agora os irmãos sabem que a redenção que Jesus realizou aqui neste mundo não foi isso aqui. Ele precisou entrar no mesmo céu para completar esta obra da redenção em favor da humanidade. Se você ler o versículo 24, também o versículo 24, aqui de Hebreus 9, diz assim: porque Cristo não entrou no santuário feito por mãos. Os irmãos prestem bem atenção. Figura do verdadeiro, mas no mesmo céu, para agora comparecer por nós diante de Deus. Os irmãos estão entendendo? Jesus fez a obra da redenção aqui, o sangue dele nos purifica de todo pecado, mas ele, depois que ele morreu, ele foi na presença de Deus, levando o seu sangue, entrando no santuário, não feito por mãos, não aqui neste mundo, mas no santuário no céu. E aqui diz, para agora comparecer por nós perante Deus. Jesus está lá no céu, agora. Ele está oficiando, ele está fazendo esse trabalho lá como sacerdote e intercedendo por nós. Eu quero que você entenda agora o seguinte: Jesus agora lá no céu, ele está olhando para cá, está intercedendo por nós que estamos aqui. Porque ele fez esse sacrifício, derramou seu sangue, e ele levou este sangue para entrar lá no santuário celestial. É por isso que o Evangelho tem valor. É por isso que a palavra de Deus tem valor. Ela não é uma palavra comum. Pregar o Evangelho, falar do Evangelho e ensinar a palavra de Deus, temos que ter um cuidado muito grande. Porque temos que ensinar aquilo que Deus manda, aquilo que Deus quer que nós falamos, porque não é o homem que está falando, mas tem que ser o Espírito Santo, porque é a palavra de Deus. E eu temo muito em falar a palavra, transmitir uma mensagem de ensino, porque cada palavra que nós falar aqui, nós vamos prestar conta para Deus. E nós temos que ter muito cuidado. E nessa noite, Deus quer que nós entendamos que sem o sangue de Jesus, seu Evangelho genuíno de Cristo, a mensagem da cruz, que é a resposta para tudo aquilo que nós precisamos, que é poder de Deus, para curar, para libertar, para dar vitória, para o batismo com o Espírito Santo e para até expulsar os demônios. Nós precisamos estar dentro deste padrão da palavra de Deus. Porque senão, no versículo 12 aqui diz assim também, os irmãos olhem, de Hebreus 9. Nem por sangue de bodes ou de bezerro, mas pelo seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Jesus não entrou no santuário feito por mãos como sacerdote Arão, aqui na terra. Mas com seu próprio sangue, ele entrou no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Então, os irmãos, veem que a obra redentora de Cristo em nosso favor foi algo sublime. Foi algo muito grande, algo extraordinário, que Jesus está oficializando lá no céu, está realizando esse trabalho lá no céu, em favor da sua igreja aqui na terra. E às vezes nós não entendemos isso. Levamos a nossa vida cristã assim, né, sem dar muita ênfase a estas verdades da palavra de Deus. Mas a verdade é esta, né? O versículo 14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno. Veja bem.
Irmão, dá licença, vou tomar um pouquinho de água aqui. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo a Deus, purificará nossa consciência de obras mortas para servir o Deus vivo. Olha só que coisa tremenda. A nossa consciência precisa estar purificada. E nós temos que saber disso. Tem consciência, às vezes, que está morta. Tem consciência, às vezes, que não fala mais. Está cauterizada, esfacelada. Ficou em farelo, em farinha. E aqui diz que o sangue purifica a consciência de obras mortas para servir o Deus vivo. Que obra extraordinária o sangue de Jesus faz hoje em nosso favor. É por isso que ela é a resposta para nós, para tudo aquilo que nós precisamos. Agora, nós precisamos estar conscientes disso. Precisamos ter o sangue do Cordeiro sobre a nossa vida diariamente. Precisamos ter esse sangue sobre a nossa alma, sobre a nossa vida espiritual. Porque se não tiver o sangue na nossa vida, cada irmão, cada irmã, Deus não te escuta, Deus não me escuta. Nós não chegamos na presença de Deus. Deus só nos recebe por causa do sangue. Até aqui, quando nós dobramos o joelho para orar aqui. Lembre-se disso. E está escrito, eu vou ler o versículo aqui. Quando nós vamos orar, nós precisamos levar o sangue. O que acontecia com o sacerdote quando ele ia entrar no Santo dos Santos? Hoje nós estamos entrando no Santo dos Santos, que é o céu. E para entrar no Santo dos Santos hoje, nós precisamos levar o sangue, que é o sangue de Jesus, para chegar na presença do Pai Celestial. É por isso que muitos hoje, às vezes, não recebem a resposta da oração, e a sua oração nem chega no céu. Porque o crente, para entrar lá, precisa levar o sangue. Você note aqui o versículo, capítulo 10, versículo 19. Diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Eu tenho muito temor de Deus. Quando eu vou orar, que dobro o meu joelho para orar, ou prostrado no chão, porque nós somos tão insignificantes diante de Deus, que nós temos que nos humilhar até no pó. Eu muitas vezes vou para o pó, eu vou me humilhar no pó. Eu digo para o senhor, não sou digno nem de orar de joelho, eu vou me deitar aqui no pó. Vou ficar prostrado aqui. Porque eu estou na presença do Senhor. E quando eu faço isso, eu digo assim: Senhor, eu estou aqui, trazendo sobre mim o sangue do teu amado Filho. E Deus quer ver. E quando Deus olha para mim ali orando, ou olha para o irmão, a irmã ali orando, Deus não olha para você. Ele olha para o sangue do Cordeiro de Deus que está sobre você. Essa é a grande verdade, é o que diz aqui a palavra. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Irmãos, nós não devemos nos iludir. A nossa vida espiritual, nós devemos procurar ler a Bíblia, conhecer a verdade, para viver na prática da verdade, para não enganar a si mesmo. Por que eu valorizo a escola dominical, vejo na escola dominical hoje ainda? Eu estou com 77 anos, indo para os 78, estou com 52 anos de fé, mas eu amo a cadeira da escola dominical. Porque eu estou aprendendo
a viver na presença de Deus. Por que eu amo aqui o culto de oração, ensino e venho? Fico sentado ali. Havendo os cultos, eu fico sentado, mas eu estou prestando atenção em cada palavra que o pregador está falando. Porque eu sei que para chegar diante do Senhor, eu preciso estar em obediência à palavra e ter sobre mim o sangue que foi derramado lá na cruz do Calvário. E que esse evangelho, esta palavra, ela só tem poder para me abençoar se verdadeiramente eu aceitar esta palavra que foi espargido o sangue de Cristo sobre ela, sobre o evangelho. Esse evangelho aqui não é uma palavra qualquer. Até para ler a Bíblia nós temos que tomar muito cuidado. Porque essa palavra aqui não é uma palavra de um livro qualquer que você vai ler. Isso aqui foi consagrado com sangue. Como o Antigo Testamento, a Bíblia, a palavra de Deus foi consagrada com sangue. E o sangue do Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Este sangue, como já li aqui, ele é de valor eterno. Este sangue aqui entrou lá no céu. E Deus, eu creio que Jesus chegou lá, na presença do Pai. Pai, aqui está o meu sangue. O sangue que eu derramei lá na cruz para salvar toda a humanidade. Ele apresentou este sacrifício a Deus, o nosso Pai. Ele apresentou a Deus lá no céu. Os irmãos imaginam só. E nós, às vezes, aqui queremos fazer as coisas da nossa maneira, do nosso jeito. Não adianta. Nós temos que prostrar diante de Deus e fazer tudo aquilo que é da vontade do Senhor. Aleluia. E Deus, então, vai abençoar a nossa vida de uma maneira toda especial. Então, os irmãos, notem que, como eu falei aqui no começo, que a palavra da cruz é salvação, é poder para salvar todo aquele que crê, porque ela foi consagrada com o sangue do Cordeiro de Deus que foi derramado ali na cruz. Por isso que ela tem este valor. E aqui, a aceitação pessoal do que ele fez na cruz traz a resposta a todas as nossas necessidades. Eu me alegro na presença de Deus, porque eu tenho procurado colocar o meu coração, fazer conforme a palavra ensina. E aí Deus tem me dado a resposta a tudo aquilo que eu preciso. Está aí eu, a esposa aí. Hoje muita gente pensa assim, mas por quê? Que tu não está jubilado, não parou ainda de trabalhar, tem alguns até jubilados que já me falaram, que estão aí. Por que isso? Irmãos, a palavra de Deus, o ministério que Deus me deu, eu só vou devolver para Ele na hora que morrer. Na hora que morrer. Porque isso é glorioso. Dá fruto. O Salmo 92 está escrito que o crente ele está plantado no santuário de Deus, é como uma árvore que está florescendo e dá fruto. Eu estou plantado no santuário da obra de Deus e quero dar fruto para o Senhor. Não sei até quanto tempo. Não sei. Mas eu creio que Deus vai me dar até longevidade de vida por causa disso. Porque eu creio que Deus tem prazer em dar longevidade de vida para o crente que é lavado e purificado no sangue de Jesus e que vive uma vida de pureza e de santidade. Porque a única maneira de viver uma vida de pureza e de santidade, irmãos, é ser lavado, purificado e estar coberto com o sangue de Cristo. Uma coisa importante que eu quero dizer para você que está aqui nessa noite. O sangue de Jesus, ele é uma cobertura
sobre a nossa alma, sobre a nossa vida espiritual. Nada pode tocar no crente, porque vai tocar no sangue. E não pode. Não tem demônio, não tem espírito maligno, não tem nada. E uma vez, eu fui chamado aqui em cima, na Belvedere, para fazer uma visita lá, orar para uma mulher que estava o dia todo endemoniada. Está que nem uma morta roxa lá em cima do sofá. E muitos foram lá e o demônio não saiu lá, os obreiros estavam por lá. Se os obreiros foram orar e não saíram, o demônio agora eu vou lá, o Jesus está com ele, está comigo. Quando eu ia caminhando para lá, o Espírito Santo disse assim para mim, tu chega lá, canta aquele corinho, aquele coro que diz, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Aleluia. Olha, é impressionante o poder desse sangue. Aí cheguei lá, os irmãos que estavam comigo, e ela estava deitada na cama assim, no sofá, e aí vamos cantar um corinho aqui. E começamos a cantar, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus, seu poder é imenso para nos salvar, operando ele quem impedirá. O demônio deu um salto para cima e queria fugir, eu agarrei no ombro dela, digo, sai em nome de Jesus, e ela caiu no chão. E voltou a cair ali no chão. Vamos cantar mais uma vez. Cantamos mais uma vez o corinho. E quando cantamos mais uma vez, ela rolou do sofá, caiu no chão e ficou liberta. Pelo poder do sangue do Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Porque o sangue de Jesus é a resposta para tudo aquilo que você precisa. Porque sem o sangue não chegamos a lugar nenhum. Não adianta, irmãos, o sangue de Jesus, ele é o poder principal da obra da redenção. E nós somos redimidos pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus é o preço que Deus pagou para nos resgatar. Porque nós estávamos no reino das trevas. Nós éramos propriedade de Satanás. Estava escravizado pelos demônios, pelas forças espirituais do mal. Mas Jesus derramou o sangue, como diz o apóstolo São Pedro, lá no capítulo 1, versículo 17 e 18, fosse comprado não com ouro e com prata, mas pelo precioso sangue de Jesus. Foi um preço muito alto. E hoje somos livres. Somos livres, homens e mulheres, sábios e ignorantes, pobres e ricos. Somos livres, não é por causa do dinheiro, por causa da riqueza que o homem tem, mas é porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, nos santifica, enche o coração de amor, de justiça, e Deus agora nos recebe. O Senhor Deus se alegra quando Ele olha para a igreja e vê que todos estão lavados no sangue do Cordeiro. Uma coisa também importante aqui, Deus revela o seu poder através da cruz. Nós estamos num culto, hoje até tivemos lá no Arroio Grande, né, no culto da vitória, no culto da bênção. No Arroio Grande hoje estava maravilhoso. Estava quase cheia a igreja. Mas você não imagina a batalha que é. Mas eu vejo o sangue de Jesus como um escudo diante de nós. Porque as forças do inferno também, as forças malignas de Satanás estão furiosos e atacam de uma maneira tremenda, querendo impedir o povo de ir para o culto e a bênção chegar até o povo. Mas eu vejo uma muralha que é o sangue do Cordeiro que está protegendo a igreja. Eu vejo a igreja liberta, a igreja abençoada, porque o sangue de Jesus nos dá vitória. Deus revela o seu poder sobre a cruz, sobre o sangue de Jesus que foi ali derramado.
Ore, clame a Deus para que Ele possa colocar sobre você e que você esteja todo dia coberto, lavado, purificado com este sangue. Porque não existe remissão, não existe vitória, a não ser pelo poder do sangue de Jesus. Como já falei a vez aqui, Apocalipse 12, 11, lá diz que eles venceram pelo sangue do Cordeiro. E venceram o reino das trevas. Venceram até a morte. E outros venceram a perseguição. Foram tentados de tudo que é jeito, morreram, mas venceram pelo sangue do Cordeiro. E estão vivos até hoje lá no céu, porque foram para o céu com Jesus. Uma coisa que está lá em Romanos 5:8, Deus mostra o seu amor na cruz. Deus revela o seu amor na cruz. Romanos 5:8 diz: Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. É na cruz, é a palavra da cruz, é o sangue de Jesus que nos dá vitória. No versículo 9 de Romanos 5, tem uma mensagem ali escatológica. Ali diz: logo muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Vejam bem, hoje nós temos esta proteção, esta graça, e somos salvos da ira lá na grande tribulação. Não vamos entrar na grande tribulação, sabe por causa do quê? Por causa do sangue de Jesus. Logo muito mais agora somos justificados pelo seu sangue. Justificado é ter os pecados perdoados. Deus olha para o homem, para a mulher, e Ele vê que ele não tem nenhum pecado, porque ele foi justificado pelo sangue. Você já pensou? Isso é uma glória muito grande nós saber disso. Que somos justificados, temos pecado apagado. A nossa alma se torna mais alvo do que a lã, mais branco do que a neve, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado e nos dá vitória. Que Deus nos ajude e que os irmãos possam, de hoje em diante, procurar conhecer um pouco mais, lendo ali no livro de Hebreus, capítulo 9, e tantos outros versículos que eu podia falar aqui, mas não, o tempo não permite, que eu vou ter que parar já, eu não quero ir muito longe, não sou de falar muito. Só vou passar uma nota aqui para encerrar, e tem vários versículos para ler. A morte de Cristo, seu sangue, removeu a ira de Deus contra o pecador arrependido, e tem em si o poder de produzir o efeito cabal e necessário da redenção. Os irmãos entenderam? Olha só, a morte de Cristo, a mensagem da cruz, o sangue que Ele derramou, a morte de Cristo, seu sangue, removeu a ira de Deus contra o pecador arrependido, e tem em si o poder contra o pecado, aliás, de produzir o efeito cabal e necessário da redenção. Quer dizer, Ele faz o sangue de Cristo uma redenção completa da nossa vida. Tudo está na pessoa maravilhosa e santa de Jesus Cristo, no poder do seu sangue, na morte dele na cruz. E esse evangelho hoje, nós temos a garantia que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, porque ele foi selado, consagrado com o sangue de Jesus vertido lá na cruz do Calvário. Que Deus abençoe, que de hoje em diante os irmãos possam ter permanentemente sobre a tua vida, sobre a tua alma, o poder do sangue do Cordeiro. Deus quer isso que Deus quer. Deus quer ver sobre nós o sangue do seu amado Filho Jesus. Daí Ele vê que você é um crente de verdade, que eu sou um crente verdadeiro, porque Ele vê em mim sobre mim o sangue do Cordeiro, e Ele pode sempre estar unido comigo. Porque não é eu que vou me reconciliar com Deus, não vou me unir com Deus, mas é Deus comigo.
Os irmãos entendem? É Deus que Ele vem se reconciliar conosco quando Ele vê o sangue, quando somos purificados pelo sangue, e o sangue de Jesus Cristo, então, nos dá esta graça, né, de estar reconciliado com o nosso Pai, e Deus pode nos abençoar sempre, no santo nome de Jesus. Vamos nos colocar de pé e vamos fazer uma oração? Curve a tua cabeça nesse momento e você peça para Jesus. Peça para Jesus. Peça para o Senhor, meu Deus, eu quero que o teu sangue esteja sobre a minha vida. De hoje em diante eu quero estar lavado e purificado do teu sangue. Aleluia.